Oi, oi, amigos TVdeiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Nós chegamos no episódio número 11 da competição mais doce da TV brasileira. E finalmente, esse episódio mais aguardado pelos participantes que foram eliminados. Hoje é o dia da repescagem. Diferente da temporada passada, onde no episódio da repescagem voltaram 4 participantes, nesse episódio apenas 2 participantes vão ter a chance de retornar para a competição. Vai ser o vencedor da prova criativa, é o primeiro a voltar, e o vencedor da prova técnica é o segundo participante a retornar para a competição. Os participantes que vão competir no episódio de hoje são Lola, Tainá, Rogéria, Fresley, Beatriz, Emily, Thalita, Etelândia e Rodrigo. A Juliana, infelizmente, ela não conseguiu retornar para esse episódio de repescagem porque ela teve alguns problemas pessoais. E antes da Beca apresentar o seu bolo de referência, nós temos a participação de uma pessoa muito especial da família Bake Off, que o vencedor da 7ª temporada, o Geliad, ele aparece nesse episódio. O legal dele estar voltando especificamente num episódio de repescagem é que na temporada dele ele foi um participante que foi eliminado, venceu uma repescagem e no final venceu o programa. Isso que é o legal, que mesmo a gente achando que tá tudo certo, já tá tudo decidido, a gente já imagina quem vai vencer, mas não. A gente sabe que ainda tem muita temporada para acontecer, tem muitos episódios ainda para rolar e dá uma esperança para os participantes, porque se a gente viu que uma pessoa que foi eliminada conseguiu retornar e venceu, isso é muito legal. Então já dá um gás a mais. E a Beca, então, ela fez o bolo dela da prova criativa inspirado no bolo que o Gilead fez na final da temporada dele. Que a prova criativa, então, ela vai ter como tema o bolo fundo do mar. O bolo da prova criativa da Beca é o bolo fundo do mar. Esse bolo representa a vida marinha e em 3 andares esculpidos ele tem a representação de peixes, estrela do mar, de água-vivas, de corais com várias cores, tamanhos e tipos e formatos. Tem também uma simpática tartaruga que está nadando em volta do bolo. A tartaruga ela foi feita com um bolo esculpido. No bolo tem a representação de várias técnicas, que é isomalte, pasta americana, modelagem isopor comestível, finalizações com glacê real, com pintura à mão. Nos 2 primeiros andares tem a representação de arraia, tubarão. Esse tubarão está mergulhando no meio do bolo. No topo tem um imponente polvo que está abraçando o oceano. O sabor desse bolo é uma massa manteigada com baunilha, framboesas e mirtilo. Um dos recheios é de limão siciliano e outro é uma ganache de frutas vermelhas. O bolo tem que ter pelo menos 2 andares, mas um deles pode ser cenográfico. Tem que ter 2 recheios e 2 animais marinhos. Um dos animais deve ser feito de isopor comestível e deve ter pelo menos 15 centímetros de altura. Para essa prova, os participantes vão ter 3 horas para realizar essa provinha. A Tainá, ela vai fazer o bolo Continue a Nadar, que é uma massa de buttermilk saborizada com baunilha, o recheio doce de pé de moça e creme de manteiga com leite condensado e paçoca. A decoração, um peixe palhaço modelado em isomalte comestível e detalhes em pasta americana, merengue suíço e isomalte. O Rodrigo vai fazer a água viva, que é uma massa amanteigada de baunilha, recheio de ganache de champanhe com morangos assados e ganache de limão. A decoração vai ser modelagem em isopor comestível, pasta americana, isomalte, papel de arroz, aerografia e pintura à mão. A Etelândia vai fazer o bolo Animal Solitário, que vai ser uma massa de pão de ló, recheio de 2 ganaches, uma vai ser de chocolate ao leite e a outra de chocolate branco com morangos e crocante de avelã.
A decoração vai ser pasta americana, pintura em aerografia, isomalte e modelagens de uma tartaruga marinha e um golfinho, ambos feitos de isopor comestível. A Beatriz vai fazer o bolo Riqueza e Diversidade, que vai ser uma massa amanteigada com macadâmia e mirtilos, vai ser recheio de ganache de maracujá e ganache de creme de queijo com chocolate branco. A decoração vai ser uma modelagem em isopor comestível, pasta americana, papel de arroz, creme de manteiga, pintura em aerografia e isomalte. O Fresley vai fazer o bolo Tesouro do Mar, que vai ser uma massa veludo azul com toques de limão. O recheio de ganache de creme de queijo com damasco crocante. A decoração creme de manteiga, pasta americana, biscoito triturado e modelagens de uma tartaruga e estrelas em isopor comestível. A Emily vai fazer o bolo Águas Profundas, que vai ser uma massa chifão de amora, o recheio de ganache de amora e ganache de queijo gorgonzola, a decoração, o peixe diabo negro do mar, modelado em isopor comestível e com uma luz brilhante no topo, pasta americana, pintura em aerografia, creme de manteiga e isomalte. A Rogéria vai fazer o bolo Rainha dos Mares, que vai ser uma massa cacau black com um toque de café. O recheio vai ser recheio de brigadeiro de café e brigadeiro de leite em pó. A decoração, cavalos marinhos, estrela do mar e peixes feitos em pasta americana. E também isomalte, biscoito triturado e musgo comestível e creme de manteiga. A Thalita vai fazer o bolo tubarão, que é uma massa amanteigada com tons de azul e verde, o recheio de caramelo salgado e creme belga com salada de frutas. A decoração, modelagem em pasta americana, creme de manteiga, pintura em aerografia e biscoito triturado. A Lula vai fazer o bolo Oceano de Inspiração, que vai ser uma massa de mirtilo, o recheio de ganache de chocolate ao leite com castanhas de caju e brigadeiro de chocolate branco. A decoração, modelagem em isopor comestível e em pasta americana, papel de arroz, isomalte e biscoito texturizado. Finalizando as 3 horas de prova, o momento mais aguardado, que é o momento da degustação. Como eu sempre aviso vocês, como eu não tô lá, a gente só vai falar da aparência do bolo, então a gente só foca na decoração. A Tainá é a primeira participante na hora da degustação. Ela veio com o bolo Continue a Nadar. Eu acho que o bolo dela ficou muito bonito, o efeito de mar que ela tentou fazer. Parece que a gente tá vendo ondas, tá vendo o fundo do mar. Eu só acho que ela errou na hora de fazer esse degradê do azul, porque a base tá com azul bem mais claro e o topo tá com azul mais escuro. Então eu acho que era para ser o contrário, para ser da melhor forma possível. Já o seu animalzinho, que ela tentou reproduzir um peixe palhaço, que não aconteceu. Ela não entregou esse peixe palhaço. Não parece nadinha com um peixe palhaço. E ó que ela podia usar a versão caricata, que é o Nemo, né? Ela podia ter pensado em ir para esse lado mais infantilizado, que seria bem mais fácil dela poder reproduzir. E a gente viu que ela não conseguiu entregar. Ficou totalmente laranja o peixinho dela, faltou essas listras brancas que o peixe palhaço tem. Foi uma pena, porque a outra parte do bolo que eu disse tá tão bonita, se ela tivesse entregado uma modelagem bonita, ela teria feito uma apresentação nota 10. Foi a entrega do peixe que deixou o bolo dela ruim. Eu gosto que também tem umas conchinhas, tem um cavalo marinho que estão bem bonitinhos, estão bem delicados no bolo. Essa parte roxa, que eu acho que é imitando coral, também ficou uma gracinha. Ela pensou nesse cuidado de trazer algumas cores para o bolo para deixar o bolo bem alegre. Então, tirando o animalzinho, o bolo dela ficou bom. A Thalita, ela veio com bolo tubarão. Eu acho que a proposta dela é legal. Eu gosto que ela tentou colocar uma cabeça de um tubarão no topo, tem um polvo também para colocar outro animalzinho, mas falta o acabamento, falta o detalhe. A gente vê que o polvo ele tá mal acabado. Ele podia ter pelo menos
tentado entregar uns tentáculos bem mais bem feitos. A gente vê também que a Thalita fez a cabeça do povo muito pesada, muito grande, que durante o julgamento, quando a Becca e o Giuseppe ainda estão vendo o bolo, ainda estão analisando, a gente vê que essa cabeça do povo começa a cair e começa meio que rasgar a pasta americana de tão pesado que ele tá. Esse é um problema que ela devia ter olhado, devia ter meio que sacado que estava muito pesado. Algo que também que eu não achei legal é que eu não sei qual é a impressão que tem pessoalmente esse bolo, mas quando eu olho pela TV, tudo ficou na mesma paleta, tudo ficou com a mesma cor e eu acho que isso não ficou legal. Faltou uma profundidade, faltou ela usar outras cores e outros elementos. Talvez se ela colocasse, igual todo mundo sempre coloca, uns corais, fizesse uns peixinhos, para ter outras cores. Porque a gente vê três momentos, né? O tubarão, o polvo e o bolo, tudo no azul. Faltou um pouquinho dela ter pensado nisso, dessa diversidade. E olhando para a carinha do tubarão dela, me lembra muito aquele desenho animado que, se eu não me engano, acho que é o nome do Tubarão. Não sei se alguém já assistiu. Tá a cara do Tubarão. Ele tá tão alegre, tão bonitinho. Se tivesse feito um acabamento melhor, ia ficar muito bom. Mas ela tem um problema com acabamento. A Emily, ela veio com o bolo Águas Profundas. E ela tentou trazer uma representação bem mais lúdica do animal, né? Que o peixe que ela trouxe é o diabo negro, que é um animal que ele não é fofo. Ele já tem uma cara meio medonha, meio assustadora, já por ser um animal das profundezas, então um animal que já não tem muita luz. Então a gente vê que ela pegou e fez uma versão bem mais leve, bem mais divertida. Eu gosto que as barbatanas que ela usou esmalte ficaram tão leves, parece esse efeito que ele está nadando de verdade. Ficou muito lindo esse efeito que ela conseguiu fazer. Eu gosto que ela colocou a luzinha também na pontinha, na anteninha, para representar bem a ideia do peixe que quem já assistiu Procurando Nemo e lá o filme da Dory também, não sei qual dos dois, esse peixe aparece. Eu acho que é no segundo, no da Dory. Que é um peixe que usa essa luzinha piscando para atrair os outros animaizinhos. Falando do bolo em si, eu acho que como eles são dois, né? Tem a base e tem um bolo em cima. A da base ficou muito lindo. Eu gosto que ela tentou fazer um degradê do azul pro verde. Tem uma cor. Eu gosto dos corais laranjas. Eu não sei o nome daquele negocinho preto que ela colocou na ponta, mas eu sei que é do mar. Só não sei o nome disso. Então esse bolo da base, ele tá muito bonito, ele tá muito lindo. Já o bolo que tá em cima, eu não gostei, porque ela entregou um bolo totalmente liso. Talvez se ela usasse todo esse tema de fazer um degradê bem lindão mesmo, do topo até embaixo, eu acho que ela ia conseguir entregar um visual bem mais bonito. Porque eu sinto que teve uma quebra, né? Que tem um degradê na parte de baixo, mas em cima tem um bolo de uma cor só. Então eu senti falta desse detalhe. E ela podia ter usado mais modelagens, feito mais peixinhos, colocado umas conchinhas para deixar mais rico. Mas eu gosto muito da entrega dela, principalmente das barbatanas do bichinho, que para mim é a parte mais linda dessa entrega toda. A Rogéria, ela veio com o bolo Rainha dos Mares. E com certeza a parte mais bonita é essa tentativa de splash, né? Tentando fazer mais ou menos uma onda com isomalte. Ficou tão bonito. Eu acho que se ela tivesse tentado caprichar ainda mais nessa parte, ia deixar o bolo bem mais rico. Infelizmente a baleinha dela meio que tombou. Não sei porque tombou, porque o espaço que tá a baleia entre o splash é meio pequeno, então não era para essa baleinha ter virado. E as partes de baixo, onde ela tentou fazer um fundo do mar, eu acho que ela pegou uma versão bem mais infantilizada. Eu não acho isso ruim. Acho que ficou legal, ficou divertido. Só que os bichinhos podiam ser pelo menos bem mais bem feitos.
porque eles não parecem que eles são bem feitos. Mas tirando isso, eu vi que ela teve uma tentativa boa. Tem um pedaço do bolo, não sei se todo mundo percebeu, mas ficou bem vazio ali também. Eu acho que faltou um animalzinho ali. Se ela tivesse pelo menos pegado esse splash que ela fez com o isomalte e tentado levar, acho que para outras partes do bolo, acho que também ia ficar bem legal. Mas essa ideia dela é muito boa. Só podia ter sido entregue bem melhor, porque foi uma boa entrega, mas dava para ser superior ainda. A Lola, ela veio com o bolo Oceano de Inspiração. Eu acho que ela teve o mesmo problema que a Thalita, deixou muito na mesma paleta de cores. A gente vê muito azul, a gente sabe que o povo tá com outra cor, tá com leve roxinho, mas ficou muito, é, sabe, muito apagado. Ela podia ter pelo menos enriquecido mais, colocando mais cores. O único ponto divertido são esses corais em laranja, mas para mim não é o suficiente. Ela podia ter incrementado mais, colocado talvez uns peixinhos coloridos, ou feito alguns animaizinhos que não são peixes, outros animaizinhos, né? Um caranguejo, um cavalo marinho de outras cores, para trazer mais vida para esse bolo. A modelagem que ela fez do polvo não é a melhor, mas também não é a pior. Eu acho que para mim o mais divertido é a posição que ele tá, porque parece que ele tá levantando a perninha, sabe? Não sei se a gente fala que é bracinho ou perninha, mas parece que ele só tá levantando, tipo fazendo um espacate, mas não é espacate, é quando levanta a perna. Então achei essa parte bem divertida. Que pena que é a cor que não ajuda. Porque pela TV ficou muito tudo apagado. Ela podia ter pensado nisso para entregar algo bem melhor e algo bem mais vibrante. É isso, acho que é a palavra certa para a entrega dela. Faltou ser um bolo vibrante. A Etelândia, ela veio com bolo animal solitário. Eu gosto que ela conseguiu entregar uma modelagem bem bonita de uma tartaruga, ficou muito bonita, que parece que ela está descansando mesmo nessa pedra, então ela conseguiu ter um resultado bem legal. Ela podia só ter caprichado um pouquinho mais no casco, porque faltou um pouquinho mais de detalhe ali, mas é pouca coisa. O golfinho também ficou legal. É legal que ela conseguiu fazer esses corais em duas cores também para trazer um pouquinho mais de vida. Eu só achei que ela meio que deu uma trapaceada, né? Porque ela colocou um fundo azul que não faz parte do bolo. Então isso deu uma ilusão e deixou o bolo bem mais bonito, principalmente quando a gente vê da TV. Então, não sei se isso vale ou não. Porque se a gente vê o bolo com fundo, ficou incrível. E sem o fundo, como será que ficaria? Será que ficaria tão atraente como ficou essa entrega dela? Já não sei. Mas, para mim, a pior parte foi essa reprodução dessa pedra, dessa rocha. Não sei, para mim não ficou atrativo. Ela podia ter pensado em entregar de outra forma ou, em vez de fazer uma rocha, fizesse um bolo normal mesmo. Porque a base já tá bem quadradona, né? Então, se ela fizesse em um quadradão e mais um quadradão, e colocasse mais outros animais, ou colocasse mais corais, acho que ia conseguir ficar bem legal também. Mas eu acho que ela fez uma entrega muito boa. A Beatriz, ela veio com bolo riqueza e diversidade. E essa riqueza e diversidade ficou só no nome, porque o bolo dela foi uma entrega muito simples. O bolo praticamente totalmente liso. Se não tivesse esse coral laranja ali, a gente não conseguiria ver essa ideia de fundo do mar dela. Então faltou isso que ela prometeu. Ela prometeu riqueza e diversidade. Ela não entregou isso. A melhor parte do bolo dela é o mesmo efeito que a Emily também fez, né, nas barbatanas, que tem esse ar de leveza. O da Beatriz não ficou tão polido como o da Emily, mas ficou bom também. Eu gosto desse efeito, dá um efeito de leveza. A diferença é que o peixinho aqui da Beatriz parece que está cansado, então as barbatanas está tudo para baixo. Então faltou ela fazer esse efeito de nadando, né? A gente colocar essa barbatana um pouquinho mais pro alto, fazer aquele gesto que ele tá batendo as barbataninhas para nadar.
O peixinho não parece com nenhum animal de verdade, mas eu gosto que ficou bonito. Eu gosto desse tom rosa. Eu só acho que eu não sei o porquê a Beatriz entregou esse bolo com um espaço tão grande entre o peixe e o bolo. Dá um espaço de 2 dedos, dá pra ver o ferrinho sustentando o bichinho. Então ela podia ter colocado alguns elementos ali para tampar. Colocado alguns corais, colocado algumas estrelinhas do mar, talvez. Dava tempo dela conseguir pelo menos esconder essa parte, porque dá com uma cara de inacabado. Eu queria que a Beatriz entregasse mais elementos no bolo dela. Foi uma perda, porque ficou muito liso. Então ela teria tempo sim de ter entregado alguma coisa a mais, caprichado em alguma coisa a mais. Acho que faltou esse detalhe, faltou ela entregar mais detalhes. O Fresley, ele veio com o bolo Tesouro do Mar. A melhor parte dessa entrega é esse efeito de mar que ele conseguiu fazer com o bolo dele. Ficou muito bonito essa parte. E diferente dos outros participantes que usaram só esmalte para fazer alguns corais, ele usou outra técnica. Então, essa técnica que ele usou ficou muito parecido com o que já existe no fundo do mar. Isso eu gostei bastante. A gente vê que teve um capricho, pelo menos nessa parte. Já o animalzinho dele, que é a tartaruga, ficou devendo. O casco sem detalhe nenhum, a tartaruga ficou, sabe, bem inacabada, parece bem de iniciante. Ficou parecendo muito quando criança tá brincando com massinha de modelar. É uma pena, porque ou ele podia ir para um lado bem lúdico, mas bem infantilizado, ou ele podia ir para um lado bem mais realista. Mas qual fosse a escolha dele, pelo menos tinha que entregar uma boa entrega, não essa tartaruga mal acabada que ele entregou. Esse casco que ele tentou reproduzir tá muito grande, tá muito gordo, e uma tartaruga não tem um casco parecido com esse. Se não fosse pelos corais e pelo efeito de água que ele colocou no bolo dele, seria um fracasso essa entrega. Mas o que salvou mesmo ele foi o efeito da água e os corais. A tartaruga sem chance nenhuma. Ele devia ter optado em colocar um pouquinho mais de tempo para conseguir entregar uma tartaruga um pouco melhor. O Rodrigo, ele veio com esse bolo água viva. Eu gosto da ideia dele, porque água viva é um bichinho bonito, né? Ele tem um ar tão interessante na água. Lembra um pouquinho uma sacola plástica quando ele tá na água, né? Porque ele se tem efeito, tem essa dança que ele faz. Eu queria que ele tentasse pelo menos reproduzir essa leveza que a água-viva tem na água no bolo dele. Porque não sei se fala tentáculo, mas vamos falar em tentáculos. Essas perninhas que a água-viva tem podia ter ficado um pouquinho mais leve. No bolo dele ficou muito pesado. Então, faltou ele ter entregado outra técnica para conseguir um efeito um pouco mais leve. Mas eu gosto muito da ideia dele, porque os outros participantes foram por esses animais que são mais fáceis. Ele não, essa entrega de uma água viva, que é um animal que já tem nenhuma característica de animal, né? Igual eu falei, parece uma sacola plástica. Então ele pensou em entregar um conceito um pouco melhor. O polvo que ele colocou no final, acho que ele não precisava, porque para mim não acrescentou em nada. O bonito é esse tom de rosa nesse contraste com esse azul. Só faltou um pouco de leveza, igual eu falei. Se ele tivesse entregado um pouquinho mais de leveza, entregaria um bolo bem melhor. Mas a ideia é muito boa, que pena que não foi tão bem executada. Depois de finalizada todas as degustações da prova criativa, já foi logo anunciado quem seria a pessoa vencedora da prova. E por ter entregado um bolo assim, para mim foi incrível, a Emily conseguiu ter a primeira vaga nessa repescagem. E como ela ganhou já essa prova, ela não precisa participar da prova técnica. Ela já pode sentar lá junto com os outros participantes para assistir o resto da competição, que a vaga dela já está garantida. Então, parabéns, Emily, por ser a primeira participante a conseguir voltar na repescagem.
Na prova técnica, os participantes vão ter que fazer o doce veludo de coco. Internamente, ele é composto por 3 camadas de crumble de coco queimado, ou seja, um crocante de coco. Na sequência, nós temos uma camada de compota de abacaxi e mais uma camada de crumble de coco. Todos os sabores são envolvidos por uma mousse de coco e na base tem um biscuit de coco. Na decoração tem uma faixa de Maria mole de coco queimado e 3 placas de diferentes texturas e tamanhos e sabores. Uma placa de praline de coco, uma placa de Maria mole e para finalizar uma placa de chocolate branco texturizado. No topo tem 5 esferas de chocolate de diferentes tamanhos e texturas, e na base 2 coquinhos feitos de chocolate, que é chocolate meio amargo e chocolate branco. Na finalização tem a apiação de técnica de flocagem, dando um visual aveludado para o doce, que tem uma aplicação, né, gente? Falei errado. Para os participantes, o tempo de prova da prova técnica é de 3 horas. Como estava todo mundo bem concentrado, então nessa prova técnica a gente não consegue falar muito sobre as interações, porque a gente vê que estava todo mundo muito focado, porque sabia que só mais uma pessoa ia ter a chance de voltar para a competição. Eu acho que nesse momento eu não gostaria que os participantes regulares assistissem a repescagem, porque a gente viu que ficou muita gente amontoada em um participante só. Eu sei que é legal a gente ter torcida, que a gente torce para a pessoa que a gente gosta, mas eu queria que fosse uma surpresa para eles também, na hora de descobrir quem voltasse da repescagem. Então eu preferia que eles não assistissem. Os desastres dessa prova começou a acontecer após a Nádia finalizar a contagem regressiva. Quando ela deu tempo, né, falou mãos para cima, foi aí que a casa caiu, literalmente. Que primeiro foi o Fresley, o seu preparo, que ele já tinha finalizado, caiu na boleira, né? Até aí tudo bem, a gente vê que isso é normal, porque como a gente tem que deixar o preparo em pé, então era normal alguns caírem ali. E o bom do Fresley é que ele caiu só na boleira. Mas depois o preparo do Rodrigo caiu no chão. Ele não teve a mesma sorte do Fresley. Literalmente não sobrou nada. E olha que o preparo dele estava tão bonito, infelizmente foi direto pro chão. Quando caiu o preparo do Rodrigo, a gente vê que todo mundo ficou muito abalado. E até a Nádia ficou abalada, porque a gente sabe que esse momento da repescagem, essa prova, é tão importante para esses participantes que é um sonho estar lá, é um sonho estar competindo. E uma coisa é você ser eliminado por você não ter conseguido ter entregado o melhor. Outra coisa é você ser eliminado por nem ter sido provado. Então eu fico pensando, será que é justo essa prova? Porque olha o nível de dificuldade. Os participantes se mataram de fazer lá os preparos para no final a pessoa ser eliminada porque o preparo dela infelizmente caiu tudo no chão e não vai poder nem ser provado. Eu não acho justo, ainda mais uma prova de repescagem. Para deixar tudo mais difícil, os participantes ainda tinham que levar o preparo lá para a mesa dos jurados, que lá que eles iam provar. Aí, quando os preparos já estavam na mesa dos jurados, foi aí que a gente viu outros preparos caindo. O da Lola, se não me engano, caiu no chão. O da Beatriz caiu, mas caiu só na boleira. E a gente viu que era muito difícil essa prova. Então, eu acho que essa prova ela não devia ter sido feita no episódio de repescagem, porque ela não deixou todo mundo ter a chance de ser repescada. Eu queria que o Rodrigo tivesse a chance, eu queria que a Lola tivesse a chance, mas a partir do momento que o seu preparo caiu no chão, a pessoa não tem mais como provar nada. Então eu fico triste por eles, porque eles mereciam uma chance justa de ter voltado para a tenda. Quando começou a degustação, foi aí que mais um caiu, que foi a da Rogéria, mas ela também só caiu na boleira. Então a gente vê que do momento que a Nádia
fez a contagem regressiva até o momento que os jurados começaram a fazer a degustação, mais de 5 preparos caíram, deram errado. Então, olha o nível de dificuldade. Estava muito difícil, minha gente. E foi triste ao mesmo tempo. Finalizada a degustação às cegas, nós fazemos o ranking, que é do 8º até o 1º. Então, em 8º lugar ficou a Thalita, em 7º ficou o Rodrigo, em 6º a Lola, em 5º a Tainá, em 4º o Fresley, em 3º a Rogéria, em 2º a Beatriz e em primeiro, a Etelândia, que como ela venceu essa prova técnica, ela teve a chance de ser a segunda participante a retornar para a tenda Bake Off. Então, a Etelândia se junta a Emily e as duas retornam para a competição. O que vocês já acham desse resultado? Será que foi justo? Será que outros participantes mereciam a chance de ter retornado para a tenda? O que vocês já acharam da Emily e da Etelândia terem voltado? E é com esse questionamento que a gente finaliza esses comentários do episódio 11 da 8ª temporada de Bake Off Brasil. Gente, finalmente, né, a metade já foi. Logo, logo a temporada acaba. Quem acha que tem chance de vencer? E vocês acham que a Emily ou a Etelândia pode acontecer a mesma coisa que o Gilead? Uma delas levar essa competição? Então, gente, continue assistindo Bake Off e eu me despeço. Um beijinho!